Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a continuação da aula falando sobre processo de separação de mistura? Estão parados? Peguem os cadernos de vocês, sua caneta, seu lápis, sua borracha e vamos para as anotações. Hoje nós iremos responder alguns exercícios, algumas questões relacionadas a esse assunto que eu falei na aula anterior. Então, se você não assistiu a primeira aula falando sobre processo de separação de mistura, aula 1, corre lá e assiste. Beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu sempre peço a vocês, se inscreve no canal, tá bom? Para ajudar a gente, dá o like também e aciona o sininho de notificações. Tudo bem? Então vamos para as questões. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir aqui para baixo. Eu vou estar sempre me movendo nas questões, para que eu não atrapalhe a questão de vocês. Bom, então a questão diz o seguinte: decantação ele é um processo que pode ser utilizado para separação de líquidos immiscíveis, né? Em um funil de decantação, então foram adicionados água, então aqui está o funil, então adicionamos água, benzeno e um pouco de cada um dos sólidos, que são eles, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, e a fenolftaleína, que você já conhece, que é um indicador de pH. Bom, após agitação e repouso, formaram-se duas fases líquidas distintas. Então, eles misturaram todos esses componentes, as quais foram separadas, abrindo-se a torneira do funil, como mostrado a seguir. Bom, então aqui está o funil com todos esses componentes, que foram água, benzeno, hidróxido de sódio e a fenolftaleína, beleza? Bom, então formaram-se duas fases, a fase 1 e a fase 2. E ele vai e pergunta: a fase 2, a fase do líquido 2, que está aqui no copo do Becker, ela vai ser constituída de quê? Letra A, benzeno, fenolftaleína e água, hidróxido de sódio e água, letra B. Letra C, fenolftaleína e hidróxido de sódio. Letra D, benzeno e água. Ou letra E, água, hidróxido de sódio e fenolftaleína. Bom, então vamos destacar alguns pontos principais. Por exemplo, desses componentes, quem tem afinidade com quem? A água, como nós sabemos, ela é polar. O benzeno é um composto orgânico apolar. Hidróxido de sódio, composto inorgânico polar. E a fenolftaleína, que interage aí com um monte de compostos diferentes, vai ter uma natureza polar. Bom, então possivelmente nós teremos juntinho água, hidróxido de sódio e fenolftaleína. O único apolar que não se misturaria seria o benzeno. Então, eu acredito, pelos componentes que nós temos, que nessa parte de cima, o líquido 1 possivelmente seria o benzeno. Já a fase número 2 seria composta por água, hidróxido de sódio e fenolftaleína. A alternativa que demonstraria isso seria justamente o da letra E. Então, na fase 2, nós teríamos água, hidróxido de sódio e fenolftaleína. Por quê? Porque eles teriam polaridades similares. Polar, polar. Esse aqui que interage com os dois. Também a gente consideraria polar. Beleza? Então, a resposta é a letra E. Se ele estivesse falando da fase 1, nós estaríamos nos referindo ao benzeno. Está claro para você? Fácil, né? Questão bacana? Então, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, vou continuar aqui embaixo ainda, tá? Ao se colocar em hexano, aí ele dá a densidade do hexano 0,66, água, densidade de 1 grama por centímetro cúbico, e sal, cloreto de sódio, em uma vidraria de laboratório conhecida como funil de separação, de acordo com a figura, assinale a alternativa que apresenta o aspecto adequado observado após algum tempo de repouso. Bom, se nós tivermos aqui, ó, água mais hexano mais cloreto de sódio, será que ele teria esse aspecto aqui, da letra A? Se a gente colocar água, cloreto de sódio e hexano, teríamos esse aspecto, o hexano ficaria aqui embaixo e água com sal aqui em cima. Será que o hexano ele não é menos denso? Será que ele não ficaria acima? Será que teria o comportamento da letra C, em que o hexano está em cima e a água com sal estaria aqui embaixo? Ou será que nós teríamos uma representação assim, ó, hexano em cima, água aqui no meio e água com sal aqui embaixo? Bom, qual seria a resposta que mais se adequaria? Seria justamente a letra C.
Por que a letra C e não a letra B? Não a letra D, perdão. Nós não teríamos essa separação entre água e sal, porque eles interagem muito bem, então eles se misturariam. Então a resposta que mais se adequa para a esquematização que ele está pedindo é justamente a letra C. Água e sal formariam uma fase aqui embaixo, por ambos serem polares, e o hexano ficaria aqui em cima, por ser um composto apolar, tudo bem? Por que não seria a letra A, nem a letra B? Porque nós temos aqui o hexano no meio, né? Separando o sal e a água, isso não vai acontecer, tá? Eles vão interagir, formar uma fase só. E aqui na letra B, o hexano embaixo. O hexano ele é menos denso, tá? Então ele ficaria na parte superior. Então a resposta é a letra C, beleza? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: dado o esquema a seguir de separação, tá? Então, dado o esquema de separação abaixo, o método de separação indicado pela seta 1 aqui pode ser definido como o quê? Seria uma destilação por arrasto de vapor? Seria uma destilação fracionada, como aquela que ocorre no petróleo? Seria uma destilação simples? Seria uma separação por funil de bromo, como a gente viu nas duas questões anteriores? Ou seria uma filtração? Bom, nós temos água e petróleo, então nós temos um composto polar e um composto que tem uma mistura, na verdade. O petróleo tem uma mistura de vários componentes, tá? Mas ele é de forma geral, bem apolar, beleza? Bom, então nós temos um polar com uma polar. Então, a alternativa que melhor representaria a resposta correta seria uma separação por funil de bromo, como a gente viu nas questões anteriores, em que a parte apolar, que seria o petróleo, ficaria na parte de cima, e a parte polar, que é a parte da água, ficaria na parte de baixo. Então, a gente utilizando aquele funil, seria possível abre o regulador um pouquinho, a água vai descendo, obtém só a água e depois obtém só o petróleo. Então, a alternativa que melhor se adequaria seria da letra D de dado. Beleza? Gente, por hoje foi isso. Essas 3 questões para ajudar vocês em relação a esse assunto, que é a separação de misturas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve lá no nosso canal, dá teu like e aciona também o sininho de notificações. Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula, beleza? Então, valeu, galera do mal. Eu vejo vocês logo, logo. Tchau!